Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Aqui vamos lá, mais uma aula não presencial, não é isso? Hoje nós vamos utilizar a apostila nova que vocês pegaram lá na escola, certo? De matemática, que tem a unidade 4, 5 e 6. Hoje nós vamos falar da unidade 1 ou da unidade 4, pega aí, por favor, a apostila. Quero que vocês peguem a apostila para ir dando uma olhadinha no texto, porque aqui eu só fiz um resumo de tudo isso aqui, que é a primeira unidade, certo? Na primeira unidade, ele fala sobre a área do círculo e o comprimento da sua circunferência. O que é a área do círculo? A área do círculo a gente sabe que é diretamente a distância do centro, né? O que fica dentro da circunferência, do círculozinho. Então, isso aí é a área. Então, aqui, ó, tem o que é a área? A área do círculo é o comprimento de sua circunferência. Como assim o comprimento? Se eu tenho um círculo, dentro dela é a área, tá bom? E para vocês encontrarem o valor dessa área, vocês vão precisar dessa formulazinha aqui, que se chama área igual a π vezes raio ao quadrado. Então, essa fórmula é que vocês vão utilizar diretamente quando eles derem o valor de raio. Dentro da questão, eles vão dizer que é para vocês calcule a área do círculo com o raio 3. Aí no lugar do R, vocês vão substituir o 3. Então depende da questão. Por isso que aqui tem, pega a apostila de vocês para vocês continuarem. A área do círculo é diretamente proporcional ao raio, que é a distância entre o centro e a sua extremidade. Para calcularmos a área do círculo, utilizamos a expressão matemática que relaciona o raio à letra grega, π. Qual é o valor de π? 3,14. Sempre, gente. Sempre. Nunca muda, certo? Então, o valor de π. E qual é o símbolo de π? É esse aqui, ó. Parecendo R, mas não é. Ele é cortadinho. Então, o valor de π é 3,14. Se ele não der dentro da questão, você já sabe que é 3,14, certo? Então, qual é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a área do círculo? Área igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Então, aqui, essa é a fórmula da área do círculo. Por isso que eu coloquei um exemplo para explicar a vocês como substitui. Veja como é que vem no texto. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular. Já está dizendo que o que ele quer é uma coisa circular. Se ele está sendo circular, vocês vão utilizar essa fórmula, certo? Olha, uma praça circular com um raio de quantos metros? 20 metros. Então, você sabe que é uma praça circular e ele já deu raio, olha. Então, se ele deu raio, é só vocês substituírem na fórmula do círculo, que é quem? Área igual a π vezes raio ao quadrado, certo, gente? Substitui o π. Quem é π? Que eu expliquei agora, 3,14. Aí eu pergunto a vocês, dentro do texto que a gente leu agora, ele deu que era 3,14? Não, então é vocês que têm que saber que o valor de π vale 3,14. Então, π, 3,14. Quem é raio? É 20. Por que é 20? Porque dentro do texto, ele disse que o raio é de 20 metros. Tá vendo aqui? Raio de 20 metros. Então, vocês precisam prestar atenção no textozinho do enunciado da questão. Então, se vocês acharem que o π é 3,14
e o raio é 20, então é só resolver, ó. 3,14 vezes quanto? 20 elevado ao quadrado. É 20 vezes 20. Vocês lembrem disso, que é uma potência. Se é uma potência, eu tenho que multiplicar a base 2 vezes. Então, por isso que deu 400. 3,14 vezes 400 vai dar 1.256 metros quadrados. Então, a área da circunferência da praça, daquela praça, para preencher, eles precisam de 1.256 metros quadrados. Certo, gente? Entenderam, né? Então, deu raio e pediu circunferência, vocês vão colocar essa, ou pediu círculo, a área do círculo, vocês vão colocar essa forma, certo? Agora vamos identificar o que é diâmetro. Diâmetro, eu vou apagar essa circunferência e vou fazer uma menorzinha aqui, tá? Diâmetro. Isso aqui, ele é um círculo, né? É um círculo que nós trabalhamos na estante. Então, dentro do círculo, ele tem um diâmetro. Esse tracinho que passa ao meio da circunferência, ele se chama diâmetro, certo? Ele se chama diâmetro. Se vocês observarem na apostila de vocês, estão explicando. E o raio é a metade do diâmetro, certo? O raio é a metade do diâmetro. Então, se ele é a metade do diâmetro, ele ocorre quantos raios? 2 raios. Certo, pessoal? Então, o tracinho dele se chama diâmetro e a metade deles é raio. Então, o diâmetro trabalha com 2 raios, certo? Eles são 2 raios porque ele é cortado no meio. Então, aqui é a explicação do que é diâmetro. E o que é um diâmetro? É o segmento de reta, tá aqui na apostila de vocês. Pega a apostila e veja. Que passa pelo centro do círculo. Então, o centro do círculo é isso aqui, ó, no meio dele. Dividindo duas partes, como eu falei. E essas duas partes se chamam 2 raios, tá? Vamos para outra página. Para a gente ver agora a diferença entre um círculo com uma circunferência. Tá bom, pessoal? Circunferência na geometria euclidiana, tá aí no texto. É o lugar geométrico onde estão localizados todos os pontos equidistantes de um ponto fixo, chamado do centro da circunferência. Pronto. Se eu tenho uma bola e ali é um círculo, é uma bola, mas a circunferência dele é você pegar uma fita métrica e medir a circunferência, tá? O lado deles, tá? Por isso que aqui é como se fosse, olha, uma bolinha que tá na apostila de vocês. Então, a circunferência é quando você mede os lados da bola. E dentro dessa circunferência, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é que se chama circunferência. Agora, ele todo é que se chama um círculo. Circunferência trabalha com 2 tipos para ser resolvido: diâmetro e raio. Por isso que a gente viu isso anteriormente. Diâmetro, o valor de diâmetro é 2 raios. Não foi o que eu falei a vocês? Esse diâmetro ele não é dividido em 2 raios. Então, a fórmula de diâmetro é 2 raios. Se em alguma questão de vocês, da atividade, eles pedirem qual é o diâmetro da circunferência, qual é a fórmula que vocês vão utilizar? Se ele está pedindo qual é o diâmetro. Então, se ele está pedindo qual é o diâmetro, vocês vão utilizar essa fórmula, que é diâmetro igual a 2 raios. Certo, gente? Qual é o valor de raio na circunferência? Diâmetro dividido por 2. Então, tudo isso eu falei aqui, ó, que o valor de diâmetro é 2 raios e o valor de raio
é dividido em duas partes. Então, por isso que o valor de raio é dividido por 2. Por que eu estou dizendo essas fórmulas a vocês? Porque eles vão utilizar muito na questão. Tem questões que eles pedem qual é o raio da circunferência, qual é o diâmetro. Então, se ele perguntar esses tipinhos de perguntas de raio e diâmetro, é essas fórmulas que vocês vão utilizar, tá bom, pessoal? Então, circunferência, vocês sabem que é isso aqui, né? Que nós trabalhamos. Então, a diferença entre a circunferência e o círculo é o quê? O círculo é o total, é a bola toda, é a bola de futebol toda. Já a circunferência é o que você mede com a fita métrica aos redores dele para saber quanto tem de comprimento aquela bola, certo? Vamos para o último assunto da apostila de vocês. Comprimento da circunferência. O que é comprimento? É o perímetro é a medida do contorno de um objeto. Foi o que eu falei antes. Então, se eu tenho uma bola, o comprimento dele se chama circunferência, certo? Então, para eu calcular esse comprimento dessa circunferência, dessa bola de futebol, eu preciso de uma fórmula, tá? Então, essas fórmulas que eu coloquei é se ele pedir diâmetro e raio. Agora, se ele pedir o comprimento daquela bola de futebol, se ele pedir o comprimento da bola de futebol, vocês vão utilizar essa fórmula, que é circunferência igual a 2π vezes raio, tá bom? Vai depender muito da pergunta. Então, eu quero que vocês, quando forem responder a atividade, prestem atenção no que ele está pedindo. Se é diâmetro, se é raio, se é a área do círculo, se é o comprimento. Certo, pessoal? Então, aqui tem um exemplo de como pode ser mais ou menos, ó. Qual é o comprimento? Tá vendo? Qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 1? Então, ele está pedindo a circunferência. Se ele está pedindo a circunferência, ele deu o valor de raio. Mas ele deu o valor de π? Não. Se ele não deu o valor de π, vocês têm que saber que π é 3,14. Então, só faz substituir. Então, ó, circunferência significa o comprimento. 2 vezes, quem é π? 3,14. E quem é raio? 1 que ele colocou. Então, a circunferência é 6,28. Certo, pessoal? Então, aí é o assunto dessa unidade que fala sobre área do círculo, diâmetro, circunferência, comprimento. E vocês observaram que a maioria é tudo fórmula. Vocês sabendo essas fórmulas, vocês sabem resolver a atividade, beleza? Deixa eu dar um aviso a vocês. Eu vou postar essa videoaula e a atividade. E eu gostaria que vocês guardassem essa atividade que eu vou colocar depois da videoaula, porque eu vou precisar para a próxima aula, certo, gente? Beleza? Qualquer dúvida, eu estarei aqui, certo? Para tirar dúvida, não para dar resposta. Então, quando vocês me perguntam a dúvida, eu dou só uma ideia de mais ou menos como é que faz. Não vou explicar como faz, certo? Beleza? Cheiro, até a próxima aula.